gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa errada, mas a gente meio que, tipo assim, vou fingir que eu não, né, não tô dando muita importância nisso. Bom, aí continuando, né, lá no livro, vou fechar aqui de novo para eu conseguir ter acesso aqui ao pedacinho que eu estava lendo. Ele traz uma frase que é uma antiga máxima do movimento ambientalista. Mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos é cuidar melhor dos nossos filhos e netos para o planeta. Eu acho achei essa frase muito bacana, porque tem tudo a ver, né? Assim, a gente sempre fala nessa questão de tipo, peraí, a gente sempre bate nessa tecla, né? E na semana passada a gente falou sobre isso também, sobre essa questão da ou que algumas pessoas deixam, tipo assim, não, vou deixar que na próxima encarnação eu resolvo, né? Deixar. E às vezes não, a gente não tem a menor noção se a gente vai estar aqui, né, na próxima encarnação. E o André também traz isso no livro, já aqui na próxima página, que ele fala, que ele traz, né, como nós espíritas, né, como entendemos, né, e acreditamos que vai ter esse momento de regeneração, onde só aqueles que souberem respeitar e seguir certos princípios éticos terão a condição de permanecer. Então, assim, né, temos o fator de reencarnar? Temos. Reencarnaremos neste planeta? A gente não tem essa garantia, né? Então, ele traz esse ponto para fechar esse capítulo. Deixa eu ver aqui qual é a outra. Se eu marquei mais alguma coisa. Ah, sim. E aí, já no finalzinho, né? Ele faz como se fosse uma chamada mesmo, né? Como se ele estivesse realmente depositando um voto de confiança em nós, leitores, né? Que ele traz. Estejamos prontos para o que vier, reconhecendo a bênção da encarnação nestes tempos difíceis, especialmente quando nos encontramos aptos para o trabalho intenso e urgente em favor da vida. Que é exatamente isso que a gente está conversando, né? A gente sabe de várias coisas que a gente está fazendo, a gente vê várias coisas erradas, e a gente vai continuar, né, nessa onda, a gente vai, não, pera lá, o que eu posso fazer? Né, tá tão simples, tem coisas que é tão... Eu falo assim, vou dar um exemplo. Eu, quando comecei a separar lixo, né, que era uma coisa que não tinha, eu morava na Serra, lá no município, não, foi ter, acho que agora, 2, 3 anos atrás, que começou a ter aqueles coletores, né, igual tem em Vitória, que é um verdinho, né, e depois que você entra num ritmo, por exemplo, vira algo muito natural, assim. Eu não consigo, sei lá, abrir uma caixa de leite condensado e simplesmente pegar e raspar e jogar fora. Eu tenho que abrir, cortar, lavar, secar e botar no negócio separado, sabe? Para mim virou algo muito natural. Então acredito que todos os passos, e isso é uma coisa assim, é uma coisa muito pequena, né? Mas acredito que todos os passos que a gente possa ter para modificar são necessários. E a gente precisa sempre estar disposto, né, a enxergar isso também. Vamos lá, comentários. Para a gente poder passar para o capítulo 4. Na verdade, a ecologia, né? Vamos lá, vou falar um pouquinho. Na verdade, a ecologia é uma coisa mais consciente, né? Que tudo da ecologia está incutido em nós, isso a gente não precisa ter dúvida, né? Porque sendo como somos e essa ligação que nós temos natural com a natureza, com todo o meio ambiente. Então, quer dizer, essa questão ecologia, ecológica, ela está incutida em nós. O que há é a necessidade da transformação. Por exemplo, igual o exemplo de você, que você falou, que você morava aqui e agora você foi para a zona rural. Parabéns. Onde você escolheu para morar é um lugar lindo, maravilhoso, um clima show. Já morei aí em Santa Teresa também. Então, aí você vê o choque de realidade. Você morar em Santa Teresa
aí esse contexto que é a Grande Vitória. Eu também moro aqui na Grande Vitória. Esse contexto que é morar na Grande Vitória. Você não tem essa coisa, ela vem mais à tona. Ela vem mais forte em você, esse contato com o meio ambiente. Aí a gente olha para trás, faz uma pequena reflexão quanto que eu agi errado, né? Quanto eu estava lá, quanto eu podia ter feito diferente e não fiz. Mas a oportunidade está aí e a grande transformação no planeta, ela começa em nós, assim como você citou. É um pouquinho que cada um de nós temos que fazer. Em 2000, eu tive uma experiência fantástica. Eu tive um amigo, eu nunca tinha ido à Europa, e na minha primeira oportunidade que eu tive de ir lá, ele falou, vou te mostrar uma coisa que vocês no Brasil têm em abundância, tudo é muito, e vocês não valorizam. O que ele foi me mostrar? Ele foi mostrar um leito de um rio que nascia na França, passava pela Espanha e vinha sair em Portugal. E esse rio estava seco. As pessoas cultivavam no leito onde existia um rio. Esse rio já tinha secado em 2000, ele já tinha uns 40 anos que ele estava seco. E era um rio como um dos rios grandes, por exemplo, como o Rio Doce, para nós aqui. Era um rio como o Rio Doce que já não existia mais. E ele falou comigo, se os brasileiros não tomar conta, em 50 anos, rio como aqueles que vocês têm lá em Vitória vai acabar. E a gente vê que nós estamos fazendo uma força danada e a gente está quase conseguindo acabar com rios. Aí em Santa Teresa, quantas nascentes já se perderam? Qual o volume de água que existia? Descendo Santa Teresa, vai Itarana, Itaguaçu. Os leitos dos rios que passam por ali já não existem mais. O que vai Santa Teresa descendo para São Roque, o rio tinha um volume de água muito grande, hoje não tem nada. Por quê? Porque nós vamos para Santa Teresa, começamos a desmatar para construir a nossa casinha, né? E vamos acabando. E daqui a um tempo, talvez não vá. Como ele falou em 2000, 2050, está muito próximo. E a gente está vendo as tragédias que nós estamos fazendo. Mas se a gente começar a evitar jogar a caixinha Tetra Pak fora, como você está fazendo, a gente pode melhorar um pouquinho. Essa coisa da ecologia é bem interessante. O tema, e nós que queremos ser espírita, a gente tem que olhar a ecologia muito de pertinho. Os problemas futuros, principalmente ambientais, eles estão eminentes, eles estão batendo na nossa porta. A água é só um deles. Desculpa se eu falei de mal. Não, tá ótimo. E foi muito legal, Antônio, que você trouxe, porque bateu com algumas anotações que eu fiz, assim. Você trouxe muita questão da ecologia, né? E como a gente está falando, né, sobre ecologia, espiritismo, eu falei, dei aquela pesquisadinha básica, né, no Google. Ecologia, o que é? Significado. Nossa, eu ia falar isso agora. Então fala aí, Sossô, você chegou a pesquisar? Não, pode falar, você pesquisou. Então tá, eu vou ler aqui. Então, segundo a Wikipédia, peraí, gente, que a letra tá minúscula e o computador lá atrás. Do grego, né? Formadas palavras, então, a junção de palavras. Oikos significa casa e logos estudo. Então, respectivamente, casa e estudo. Assim sendo, o termo ecologia faz uma referência ao estudo da casa, de cada organismo do planeta. Se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e destes com o meio ambiente em que vivem. Então, é exatamente isso que o Antônio falou, está tudo interligado, né? E uma coisa que eu lembrei aqui, que eu comentei, né? Eu mudei para cá e eu vejo isso. Mas, assim, não estou passando pano para quem mora aqui, não. Porque, infelizmente, não é uma realidade tipo, as pessoas que moram na zona rural são pessoas que cuidam. Não. Infelizmente, a gente tem de tudo, né? Assim, por exemplo, aqui, como eu moro na zona rural, da minha casa até a estrada, onde as pessoas recolhem o lixo, são 3 quilômetros de estrada de chão. Na grande maioria das vezes, o que as pessoas fazem com o lixo delas? Queimam.
simplesmente queimam. Independente se é papel higiênico, se é lata de desodorante, e aqui na fazenda, como tem tipo caseiro, né? As pessoas, elas não têm essa preocupação. Então, vira e mexe, eu tô andando assim na rua, é ótimo, né? Mas aqui no terreno, aí eu vejo um pedaço de, tipo, desodorante, né? Em spray, com o negócio queimado. E, tipo, aquilo ali é altamente inflamável. Então, se o negócio pega, explode, bate no mato que tá seco, pega fogo. E, assim, as pessoas, às vezes, não param para pensar, porque também é muito normal da realidade deles, do dia a dia deles, porque é muito mais fácil queimar do que andar 3 quilômetros para levar o lixo aonde o caminhão de lixo vai pegar. Então, assim, não é passando pano para as pessoas que moram na zona rural achando que elas estão mais acima de quem mora na zona urbana, não. É realmente essa questão das realidades mesmo, né, que a gente tem. Mas, voltando aqui, deixa eu pegar aqui o livro. Ai, ótimo, Lu, Sofia, que você colocou essa é, imagem. eu Diga, queria, pode eu falar. queria falar sobre essa imagem, assim, para complementar, né? Aproveitar o que você tá falando, mando pedir para a mamãe compartilhar aí. É, tá aparecendo, mano, tá aparecendo. Essa é uma imagem que demonstra bem o que é, qual o significado de ecologia, né? E que é um sistema colaborativo, um sistema de retroajuda, retroalimentação, retroparticipação, onde todos os seres vivos dele, no contexto do ecossistema, eles têm uma função. E, então, assim, todos esses seres vivos que têm essas funções exercem essas funções e todos estão colaborando com esse sistema. É um sistema democrático, onde cada um tem o livre-arbítrio de fazer, né, as suas funções, e exercer suas funções, só que a natureza é perfeita, né? Então, cada ser sabe o limite, né, dessa liberdade. Aí tem algumas palavrinhas, assim, democracia, que eu falei, holístico, que vem do whole, do inteiro, né? É sustentável, é compassivo, é natural e é regenerativo, porque ele se retroalimenta. Então, ele é um sistema perfeito, né? É interdependente, uma ligada ao outro e todos juntos fortalecem o todo. E isso são sistemas naturais, né? São ecossistemas. Então, assim, essa figura, ela traz essas palavrinhas-chave que levam a várias outras reflexões, né? Só que, infelizmente, a gente não vivencia o ecológico, a gente vivencia uma outra imagem. Deixa eu mandar para você, mãe, para você colocar aí. Que é o egológico. Mandei. Essa é a imagem que a gente vivencia atualmente. É um conceito, né? Então, assim, aqui eu vou ler também. Esse é o sistema em que alguém manda. Então, assim, alguém impacta, desequilibrando todo o sistema natural e o eco, que no caso, infelizmente, somos nós. Atualmente, somos nós, seres humanos. É um sistema autoritário, dualístico, não sustentável, mecanizado, onde não há capacidade de produzir a autorregeneração. E isso é um ponto importante da gente ressaltar, né? Toda vez que alguém desequilibra, esse desequilíbrio ele vai se alastrando a ponto de gerar pontos negativos que podem ameaçar a própria vida de todo o sistema e todos que fazem parte dele. Isso é uma coisa que a gente está cansado de saber, né? É um sistema autodestrutivo, um sistema que Deixa eu... Ah, tá. Ele se autodevasta, porque enfim, é tudo isso que a gente vivencia atualmente. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar aqui que eu tenha escrito. É o sistema que isso não vai dar certo. Ele, para colapsar, está muito pertinho. Sim. É isso aí. Enfim, tem outras coisas aqui, mas basicamente é isso, sabe? Infelizmente, esse é o sistema que a gente vivencia hoje. E só para finalizar, assim, existe um dia marco no ano, que é o marco zero, que chamam, né?
que é o dia em que o ser humano consumiu tudo que a Terra podia regenerar, sabe? Assim, até aquele dia, a Terra conseguiu regenerar. Dali para frente, no ano, ela não vai conseguir mais regenerar, então a gente vai ficar no cheque especial. E, se não me engano, em 2020, esse dia foi no mês de agosto. Então, pensa só, quantos meses depois de agosto vieram e a gente está todos esses meses no negativo. A gente simplesmente não tá querendo Essa última visualizar e data foi encarar. 2020, Nossa, deixa eu procurar que aqui, eu tô você até falou? procurando as minhas coisas. Ah, não, foi 2019. No ano de Ah, 2019, o sim. dia da sobrecarga foi o dia 1 de agosto. Exatamente. E a gente pensa, Então, né, na... Ai, desculpa, Su, pode... não, pode falar, Oi. pode falar. Não, o que você falou, eu tinha pensado que era 2020. E no último encontro a gente falou sobre toda essa questão também, né, da pandemia, nesses últimos anos que a gente viveu. E eu lembro que uma coisa que me acalmava, assim, muito difícil, né, em 2020 acalmar alguma coisa, mas no início eu via muito jornal, né, todos os dias eu estava vendo jornal, e até que eu percebi que aquilo me fazia mal. Mas o jornal hoje, por muitas vezes, trazia notícias assim, né, a Veneza não tem mais, não está recebendo mais turistas, as pessoas estão em casa, olha como é que tá o rio, né? E aquela água cristalina, e todo mundo sempre fala que a água lá tem essa fama, assim, né, de ser sujo, e aparecem bichos, e isso e aquilo. E aquilo deu uma esperança, assim, tipo, nossa, a gente vai sair desse ano, e aí 2021 vai estar tudo limpo de novo, vai estar... Eu, pelo menos, eu criei essa fanfic na minha cabeça, assim, porque, assim, era um pouco de esperança que eu abraçava naquele ano, sabe? Mas 2020, por termos, né, tido a questão da pandemia, tivemos esse lado positivo para essa área ambiental, né? O tanto de gás que não foi emitido, tem várias pesquisas, né, sobre esses fatores que não aconteceram por conta dessa parada mesmo mundial. E eu fiquei me perguntando, tipo, tá, mas será que não... Essa questão de Veneza mesmo, tipo, poxa, será que as pessoas que visitam, será que não gostariam de ver aquele lugar limpo e com águas cristalinas e peixes e gansos e sei lá, um monte de coisa? E será que o país não poderia diminuir? Ah, não, vamos fazer, em vez de, sei lá, não sei quantas pessoas visitam aquele lugar por dia, por ano, mas vamos diminuir, porque aí assim a gente vai ter menos impacto. Mas assim, isso eu criando na minha cabeça, né? Porque era uma possibilidade também de você tentar manter uma coisa que, imagina quantos anos, né, que não acontecia isso, dessa regeneração mesmo, né, da natureza nesses locais. Mas não foi assim que aconteceu, né? Esse conto de fadas Mas, não foi Nath, bem assim. na verdade, não houve uma regeneração. Diminuiu foi a agressão. Durante um período ali, por exemplo, acho que foi na Itália, que o rio se mostrou totalmente límpido, onde nunca tinha se visto nos últimos 50 anos, né? Mas ali não houve uma regeneração. O que houve ali foi uma agressão que diminuiu momentaneamente, né? Durante um período, e aí ele voltou, porque com certeza já está no estágio anterior àquilo que você viu. Isso é com certeza, você entendeu? Por quê? É, é, olha só, tem um dado que eu gosto muito de agricultura. Você está falando de Santa Teresa, eu conheço bem Santa Teresa, eu tenho umas terras aí também. Eu vou sempre aí. E olha só, a agricultura tem um dado, principalmente aqui no Brasil, que é alarmante. Nós jogamos fora, nós colocamos a semente no chão, produzimos e depois nós jogamos fora 70% do que produzimos. Quer dizer, bastaria produzir menos da metade. Mas você vai no supermercado porque a batata está um pouquinho amassada, aquela você não quer, você já coloca de lado e vai pegar uma outra, fica escolhendo. E ninguém quer pegar aquela que está com amassadinho, você entendeu? E aí o que acontece? Aquela vai para o lixo. Não tem mais jeito, ela vai literalmente para os lixões. Você não tinha nenhum problema
você começa a criar uma cadeia de problemas, porque você colocou no chão, você precisou de fertilizante, você precisou de água, depois você precisou da logística de transporte para fazer chegar até no supermercado. Aí o supermercado começa a fazer tudo ao reverso. Você não levou para casa, ele vai precisar colocar, pagar uma pessoa para tirar da banquinha, para colocar no carrinho de lixo, para colocar num lugar lá onde vai fazer e levar para o lixão. Quer dizer, aquilo que nós, às vezes, inconscientemente não agimos, a gente começa a criar esse efeito. Aquela questão do rio, lá que você viu bonitinho, todos nós somos responsáveis. De uma forma ou de outra, a maioria de nós contribuiu para aquilo lá. E essa questão da agricultura, ela no Brasil, ela é gritante. Aqui no Brasil é porque a gente produz mais, mas os outros países também têm, quem compra da gente também tem responsabilidade. Por quê? Você chega lá na Europa, só tem o melhor, só tem o mais bonitinho, você vai no supermercado, não tem um gengibre. O gengibre que vai para a Europa é daí de Santa Leopoldina, de Santa Teresa, de Santa Maria. Mas ali eles selecionam, só exportam o que está mais belo, o que é muito bonitinho, você entendeu? E o europeu fica de lá criticando a gente aqui. Também não tem autoridade para criticar, você entendeu? Por quê? Porque se for com amassadinho, ele também não quer. A reflexão ela tem que ser generalizada, assim, entendeu? Se não houver essa coisa de integrar todos, nós vamos continuar errando. E é muito duro isso. Para aprofundar ainda mais o que você está trazendo, Antônio, você está falando dos dados da agricultura que são utilizados para alimentação humana, né? E aí, para alarmar mais ainda a gente, Antônio está falando de 16% da produção agrícola, né? Porque 16% da produção da monocultura, vou colocar, é utilizada para alimentação humana. 80% é utilizada para alimentação dos animais, vira ração. E não só para os animais aqui do Brasil, assim como você falou, né, Antônio, que algumas coisas também são exportadas para alimentação humana, né, na Europa e em outros países. A mesma coisa acontece com os animais. O Brasil, atualmente, se não me engano, é o maior país exportador desse material de ração, sabe, para a pecuária. Então, é muito grande. E é por isso que existem as monoculturas. É para isso que existem, né, atualmente. Então, é um dado muito alarmante, porque se a gente for parar para pensar, né, existe toda uma produção em larga escala, que é a monocultura, 16% dessa produção é utilizada para alimentação humana, e aí tem essa situação que o Antônio está falando. Desses 16%, tipo assim, né, vamos colocar esses 16% como os 100%, né, que são levados para alimentação humana. 70% são desperdiçados. Então, assim, é um ciclo sem fim de coisas, e quando a gente entra nessa questão da monocultura, a gente visualiza que a gente não precisaria da monocultura se a gente não tivesse um sistema agropecuário falido, porque, para mim, monocultura é um sistema falido. Isso já é uma coisa que enfim, a gente vai conversando ao longo desses estudos, mas eu tenho estudado muito sobre isso e sobre outras N coisas, e as pesquisas da ONU, da FAO, né, que eles vão só demonstrando realmente esse sistema falido que é. Então, assim, hoje já existem diversas outras possibilidades de agricultura, entre elas a agricultura sintrópica, por exemplo. Se vocês tiverem oportunidade, provavelmente alguém já deve conhecer, pesquisem sobre. Então, assim, é realmente um ponto que a gente precisa se atentar, sabe? Porque, atualmente, o desmatamento da Amazônia está ligado de forma, assim, importante com a agropecuária e esse sistema de monocultura. Então, tipo, 80%, esse é um dado da ONU, 80% do desmatamento da Amazônia está relacionado diretamente à pecuária. Então, tipo, sabe, é um ciclo que a gente precisa saber dessas informações, a gente precisa ter acesso a isso, a gente precisa buscar, a gente
precisa tentar transformar o jeito que a gente consome, né? Mas olha só, não vamos puxar essa responsabilidade para nós brasileiros. Na verdade, toda essa monocultura que você fala de soja, milho, algodão, se você for buscar o princípio disso, isso não é brasileiro mais que produz. Estão produzindo no solo brasileiro. Essas empresas, essas áreas que produzem, olha só, é de estarrecer. Em São Paulo tem uma empresa chamada COFCO, COFCO. Ela tem, em média, 35 mil funcionários. Você sabe quem é que assina a carteira desses 35 mil funcionários? O primeiro-ministro da China, o presidente da China. É uma empresa chinesa. É a segunda maior produtora de açúcar de São Paulo. Esses funcionários ali, os braçais são brasileiros, a gestão são chineses, não tem brasileiro. Então, nós estamos puxando para nós, como brasileiro, não estou livrando a cara de ninguém, porque nós estamos muito errados nessa história. Todos nós temos uma fatia de culpa. Ou, de culpa não, de responsabilidade, vamos colocar assim que é melhor. Mas, na verdade, nós estamos sendo usados. Então, se cria uma conversa, uma narrativa, e aonde a gente fica perdido na história, porque você não se vê assim, eu também não me vejo assim. Você conhece algum grande agricultor de soja que produz um navio de soja? Ninguém de nós conhecemos. Por quê? Porque eles não são brasileiros. Aí lá fora, esses próprios da ONU, que estão sentados naquelas cadeiras lá, eles investem em empresas que investem no Brasil. Recentemente, no Japão, houve lá o caso de É como se fosse aqui no Brasil, a Caixa Econômica tem lá um fundo. E esse fundo gere os recursos dos funcionários da Caixa Econômica. Recentemente, houve um problema no Japão que aconteceu no Brasil. Houve uma crítica com relação à invasão de áreas do Amazonas para a produção de gado. Sabe quem era o grupo que estava financiando isso? Era do Japão. Era empresas do governo japonês. O primeiro premier do Japão lá, essa conversa chegou até ele e pediu informação. Quando ele foi pedir informação, eram os funcionários públicos do governo do Japão que estavam investindo ali. Houve lá uma demissão, houve lá no Japão a coisa tem um pouquinho mais de seriedade, então houve lá uma série de pessoas que foram punidas por isso. E o primeiro-ministro pediu desculpa em público aos brasileiros, só que ninguém sabe disso. Ele pediu desculpa em público ao Brasil pelo que estava fazendo e cortou todo e qualquer investimento. Então, eles usam essa narrativa para jogar culpa na gente, para a coisa passar despercebida. Enquanto nós estamos aqui discutindo, eles estão investindo. A realidade é produzida no solo do Brasil. Agricultores é como essa colega nossa que está aí, que tem os vizinhos ali, que produz 10 caixas de repolho, você entendeu? Com certeza os vizinhos dela lá não produzem uma Scania, um caminhão lotado de repolho. Cada um produz um pouquinho. Esse é a agricultura familiar, esse é o agricultor brasileiro. Não estou defendendo ninguém, mas é uma questão de justiça, né? Com certeza. Desculpa se eu falei demais. Cada vez mais incentivar a frequência nas feiras orgânicas, porque essa é a agricultura familiar. Sim, perfeito, Antônio. Quando eu coloco isso também, eu não puxo responsabilidade e culpa, né, responsabilidade. Para o Brasil, não. Eu estou realmente falando sobre esse sistema, que é um sistema mundial, infelizmente. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque realmente os grandes investidores disso tudo são as mesmas pessoas, basicamente. É um grupo pequeno
que é formado das mesmas pessoas que são donas de diversas empresas que comandam o mundo. É isso que a realidade é essa. Mas isso é exatamente isso acontece em solo brasileiro. A gente precisa se responsabilizar e entender o que nós, brasileiros, podemos fazer em prol disso. Mas eu acho que também é mais do que isso, porque se a gente fala do sistema, é um sistema muito difícil de se burlar, porque é um sistema muito complexo e muito inteligente que foi criado, né? Então, tem muitas entrelinhas dentro desse sistema que poucas pessoas estão dispostas a encarar, e as que encaram são juradas de morte. Muitas hoje já estão mortas, inclusive. Então, é complicado você querer individualmente, ou sei lá, nem que seja em grupo, tentar burlar esse sistema de frente, assim. Mas, individualmente, o que eu entendo que a gente deva fazer é se informar, sabe? Se informar cada vez mais, procurar saber o que a gente está consumindo, da onde que vem esse consumo, informar quantas mais pessoas a gente puder que estiverem à nossa volta, porque é complicado, cara. Infelizmente, o Brasil deixa realmente isso acontecer, e, além disso, tem várias outras coisas que vão envolvendo, por exemplo, um dado também. Existe um percentual permitido de toxinas na água potável. Existe essa permissão aí de algumas toxinas. E aí tem até um dado, eu estava até procurando aqui para ver se eu achava, mas eu não achei ainda não, que mostra o percentual que aqui no Brasil é permitido das toxinas e na Europa. A discrepância que é. Na Europa, vou dar um exemplo, tipo assim, lá na Europa é permitido 0,05 de tal toxina e aqui no Brasil é permitido, tipo, 5%. Isso por quê? Porque lá na Europa, eles não precisam produzir o que a gente produz para que eles tenham a comida e o que eles têm. É isso que você falou, Antônio, tipo, vem daqui. E aí, para que a gente possa fazer aqui, a gente precisa flexibilizar leis. E o negócio é que isso é feito, porque é o sistema capitalista, infelizmente, que gera dinheiro, muito dinheiro envolvido, e muita coisa por baixo dos panos que a gente sabe que existe, né? A gente sabe que existe, porque, assim, como é que o governo brasileiro, independente de qual seja o governo, vai flexibilizar uma lei de toxinas na água potável para a sua população se não tiver uma boa quantia de grana envolvida? E é sobre isso, sabe? Então, assim, as nossas vidas realmente estão em risco. As nossas, até digo que não, porque a gente mora numa capital, assim, aqui estamos extremamente privilegiados. A Lu também mora em Santa Teresa, num lugar também é um lugar privilegiado. Agora, e as populações que moram lá na Amazônia, por exemplo? Lá não é só a água potável que tem uma toxina liberada. Lá é toda uma toxina que eles respiram no ar. E isso faz com que cresçam casos de anencefalia, dentre outras doenças gravíssimas. Gestantes, nenéns que nascem mortos, e isso tudo está correlacionado diretamente com o desmatamento, garimpo, entre N outras coisas que acontecem ali naquele meio, e a gente só infelizmente, não quer se responsabilizar, mas não no sentido de, tipo, é responsabilidade do Brasil. É também, né? Lógico. Mas é minha responsabilidade proteger a população, essa população também, sabe? Eu, enquanto brasileira, tipo, eu não quero que a população de qualquer lugar seja prejudicada e morra, né? Então, enfim, a realidade, essa é a realidade. Que a realidade ela não é bonita, né? A gente só não quer encarar. Eu comentei para vocês que aqui a gente fala demais. Mas é tão bom ouvir vocês, porque é sobre aquilo, né? É sobre isso. Porque são dados e é experiência, assim. É muito bom a gente se informar. A gente precisa saber desses dados, porque a gente precisa encarar, a gente precisa pedir, né? Acho que semana passada que teve aquela movimentação em Brasília sobre as questões do agrotóxico. Foi semana passada, não foi?
A gente precisa saber disso. Mas, ao mesmo tempo, também dói muito a gente saber disso, porque a gente, assim, saber a realidade dói, né? E saber que é todo um sistema, todo um negócio que é gigantesco, a gente está, tipo, na ponta contrária do iceberg, né? É muito ruim, porque a gente também se sente muito incapaz, assim, tipo, tá, como é que eu aqui, nesse pior pó de meu Deus, no meio do mato, vou conseguir parar uma empresa multinacional que, sabe, que tá envolvida com isso tudo, e dinheiro, igual o Antônio falou, né, dinheiro de vários países, de vários locais, então é muito difícil. Mas a gente precisa saber disso e, assim, fica questionamento até pra gente, sabe? Tipo, como que a gente começa a fazer isso, né? Como que a gente faz essa questão de burlar, né? A Sofia até comentou, né? A Sofia, a Estela, o Antônio, né? Por exemplo, das feiras orgânicas, que são geralmente feiras de agricultura familiar, né? Isso já é um passo. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu estava chegando hoje de Vitória para Santa Teresa, passando ali em Santa Teresa, aqui do lado tem Santa Maria, que é super produtora, né, de ovos, que a gente falou na semana passada, e também de galinhas. Então, assim, eu estava chegando em Santa Teresa, estava passando um caminhão gigantesco com várias caixas deste tamaninho, uma empilhada em cima da outra, não sei quantas zilhões de caixas tinha daquele caminhão, com várias galinhas vivas. Aí você fica assim, meu Deus, sabe? Tipo, aquilo que a gente falou, né? Eu ainda como carne, mas ver uma cena dessa, fica assim, por que que eu ainda faço isso, sabe? É muito difícil, mas é isso. São as realidades que a gente tem que passar para a gente tentar mudar. Voltando aqui um pouquinho no livro, então a gente falou sobre esse segundo capítulo, né, que a gente está falando, que é o Espiritismo e Ecologia. Pode passar a página, por favor? A gente começou a falar... Ah, sim. Nossa, já são 9h06. Mas bem assim, tentando resumir um pouco, para também não ficar, pra gente não ficar até muito tarde, esse capítulo do Fermilhar do século XIX, ele vem trazendo, né, toda essa questão do eco que a gente falou, da ecologia que a gente falou, e que a Sofia trouxe, né, muito, eu gosto muito dessa imagem que a gente aborda, né, a ecologia e a egologia, que é o que a gente vive hoje. E pode passar também a próxima página, que ele vem trazer, o André Trigueiro, ele vem trazendo a relação de Kardec e... Ai, gente, eu não sei falar o sobrenome desse homem. Haeckel. Acho que é Haeckel, não sei. Cadê biólogos para me ajudar? Mas aí trazendo, né, que na verdade, no fervilhar do século XIX, vários... Ai, volta a página, por favor, que eu esqueci de comentar sobre isso. Mas vários contextos e várias palavras estavam surgindo, né, no século XIX. E eu tenho aqui também na minha colinha. Peraí, gente, porque aqui já está marcado. Ótimo. Agora eu perdi a página. Pronto. Então, além do espiritismo, né, que surgiu no século XIX, surgiram na mesma época outros neologismos, que são justamente essas palavrinhas, como ecologia, evolucionismo, positivismo, transcendentalismo, comunismo, psicanálise, enfim. E aí ele começa a trazer no livro, nesse próximo capítulo de Kardec e Haeckel, a relação, né, desses grandes, como eu poderia dizer, duas personalidades, né, do século XIX. Então, nesse capítulo ele fala, né, que não se tem notícia que um sabia da existência do outro, mas tanto Kardec, né, como o Haeckel, eles eram muito parecidos, né, eles possuíam múltiplas habilidades profissionais, obtiveram sucesso e reconhecimento em vida, divulgaram suas novas descobertas bem relativamente próximas, né, uma da outra, com uma diferença só de 9 anos entre uma e outra. No caso, o Haeckel, ele que cunhou essa expressão ecologia, né, em 1866. E alguns anos antes, né, 9 anos antes, 1857,
foi quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Então, eles ambos simpatizavam, né, pela teoria da evolução de Darwin. Também, os dois incomodavam muito a Igreja Católica por conta, né, da forma que os dois pensavam e tudo mais. E a preocupação em utilizar o método científico como base de sustentação para suas teses e princípios uniam Kardec e Haeckel, né? Pode-se dizer, portanto, que tanto um como o outro pensou e agiu como cientista. Então, gente, para a gente também não ficar até muito tarde, basicamente, a gente ainda está introduzindo, né? Como eu falei lá no início do nosso encontro. A escrita do André, ela é muito certeira, assim. É muito simples, mas ela é muito rica. E eu acredito que os próximos capítulos ele vai trazer, né? Vai levantar mais, talvez, hipóteses e mais situações do que a gente está discutindo, né? E uma coisa só para fechar que a gente combinou também, né? Na última semana, é de trazer outras leituras que a gente vai encontrando que bata com esse assunto que a gente está lendo. Eu estou lendo um livro chamado A Casa Minimalista. Já tem alguns anos já que eu venho reduzindo de tudo um pouco. E a cada dia que passa a gente percebe, né, o quanto que a gente não precisa de tanta coisa assim para viver, né? E esse livro eu vou fechar a câmera aqui de novo para poder ler para vocês. Mas ele basicamente é um guia de como você pode diminuir as coisas que você tem em casa. É bem bacana. Se alguém tiver nessa vibe, eu posso mandar o livro para vocês. Mas aí tem um momento que ele vai falar sobre a questão de quintal e garagem, né? Principalmente das garagens nos Estados Unidos. E o livro traz um dado de 2014, que 79% dos lares nos Estados Unidos, eles tinham garagem ou estacionamentos cobertos. E geralmente a gente vê, né, nos filmes, em seriados, as garagens, né, quando o portão levanta, não é simplesmente só uma garagem, né, é um estoque de tralhas e coisas que a gente praticamente não usa. E aí ele vem trazendo, né, e enquanto a maioria desses espaços era grande o suficiente para acomodar apenas um carro, hoje a garagem para 2 carros é de longe o tamanho mais frequente das novas residências, e cada vez mais, né, vem se tornando cada vez mais comum garagens para 3 ou 4 carros. E aí, depois dessa informação, o livro traz uma citação de uma pessoa chamada Kate Flanders. Você pode viver 85 anos nesse planeta. Portanto, não gaste 65 anos pagando por um estilo de vida que não pode sustentar. Essa temática foge um pouquinho do que a gente veio falando nesses últimos momentos, mas eu achei muito interessante a gente trazer isso, porque a gente está falando muito sobre a questão de alimentação, né? E no último encontro a gente bateu muito nessa tecla, né? Que não era para ter pessoas passando fome, principalmente no Brasil, que é um local, que é um país que produz tanto e que a gente tem todos esses dados que a Sofia, que a Estela trouxeram e tudo. E quando a gente vai parar a pensar em material, em coisas, em objetos, em coisas que ficam paradas, empoeiradas, isso me traz ainda muito mais angústia. Nem sei também, porque jogar comida fora para mim é algo assim angustiante. Mas você saber que existe também todo esse mundo do consumismo, que a cada 15 dias, por exemplo, a Renner, a C&A traz uma fast fashion e lança, sei lá, 60 peças diferentes e para você estar sempre na moda. Isso me tira do sério, sabe? Então, eu estou trazendo esses pontos também para a gente não só focar, é claro que é importante também, mas não só focar na alimentação, mas trazer para outros aspectos que às vezes a gente não para pensar, né? Principalmente essas questões de roupa, de objetos, de bens não duráveis, é isso? Não sei se eu estiver errada, é isso? Bens não duráveis. E, basicamente é isso. Eu não sei quem vai dar o estudo na semana que vem, quem vai estar responsável. É você, Estela? Ah, ótimo. Então, eu não sei, ainda não li os próximos capítulos, mas
se tiver alguma coisa a ver e se você quiser aproveitar esse ganchinho que eu deixei aí pra gente puxar para a próxima semana. E basicamente é isso. Eu acho que só o Antônio que ficou, Antônio e Júlia, né, que não participaram na semana passada, mas espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a gente conversa muito, a gente fala muito, mas a ideia é essa mesmo, a gente trocar ideia, ter esses debates, para a gente começar a pensar. E uma outra coisa que eu não comentei, não lembro se alguém comentou aqui nesse último encontro, além do exercício de ler o livro, a gente colocou como estratégia, né, como uma proposta de fazer, como é que era, Estela? Fazer algo de mudar um hábito, era essa o combinado? Nem eu tô lembrando mais o combinado. Me ajuda aí. Eu não tô te ouvindo. O áudio dela deve estar fechado. Tava aberto, mas Deu um problema no áudio. você lembra, Sossô, qual era a atividade que a gente tinha combinado? Era pra gente fazer algum projeto, né? Ter uma mudança em O alguma áudio coisa dela nossa cortou. travou, né? Mas basicamente era isso. A gente tinha combinado de fazer durante, né, a nossa leitura e após ai, ela tá tentando falar. Não tá dando para escutar mesmo, não. Mas acho que era isso, era isso sim, era isso sim. Minha mãe até pediu para eu falar que era isso mesmo que É isso você estava mesmo, falando. né? Uhum. O áudio dela pra mim tava muito baixinho, assim, eu ouvia só alguns pedacinhos. Mas Teve uma hora que eu não consegui escutar nada mais. Só ela falando aqui, porque ela tá aqui, né? Mas basicamente é isso, Antônio e Júlia, que são novos aqui no grupo. A gente tinha pensado em algum projeto. Não precisaria ser algo coletivo, mas alguma mudança para a gente realmente agir, né? Não ficar simplesmente na leitura e na zona do conhecimento. A gente fazer algo realmente diferente. E pode ser mais de uma coisa, pode ser, porque eu acredito que, assim, pelo menos comigo, não sei se vocês que estão lendo acontecem isso, mas a cada semana que eu vou lendo um capítulo novo, 3 capítulos novos, eu vou repensando, sabe, nas minhas coisas. Igual hoje, o negócio da galinha, gente, sério, eu tive um ataque, que eu fiquei muito assustada, que eu nunca tinha visto sabe, toda aquela situação, e aí você começa a pensar na condição. E por mais que a gente saiba, e por mais, igual semana passada que a Sofia trouxe muitas informações sobre isso, você vê assim, ó, do nada, você tá na estrada e pá, do nada você vê um caminhão de galinha, dá um baque. E aí você pensa, poxa, se eu for comer frango, galinha, sei lá, que sejam galinhas felizes que vivem soltas por aí. Que é o meu objetivo por enquanto, gente. Não joguem pedra em mim. Mas é isso. É isso, né? É muito sobre o que você consome e da onde vem, né? Independente, foi muito importante você ter Isso. falado isso, Lu, do todo mesmo. Porque não adianta a gente pensar só em um aspecto, né? Só apenas um aspecto da alimentação, por exemplo. Se a gente não para pensar no total das nossas vidas individuais, né? É muito importante essa análise, esse pensamento mesmo de o que eu estou consumindo, eu preciso disso, eu não preciso. Aí a gente também já entra em outras coisas do espiritismo, né? Necessário e supérfluo. E aí vem várias outras. A gente pode ir sempre ligando um assunto ao outro infinitamente, né? Então, é muito importante essa autoanálise mesmo das coisas que a gente consome, em geral.
Gente, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu peço para que façam a prece, porque eu já falei demais hoje. E agradeço muito que vocês estiveram aqui. E eu gostaria de pedir um favorzinho para vocês, para quem for realizar a prece, para pedir pelo nome de Carlos Augusto, que vulgo, né, é o pai da Sofia, da Clara e da Júlia Novaes, que veio a falecer essa madrugada, né? Então, se puder pedir por ele e pela família, né, a gente agradece muito. E no mais é isso, até semana que vem. Aquelas Luísa já. Tchau, gente. Boa noite. Aquelas Já fui. Gente, 9h30, vocês têm que lembrar que eu acordo 4h30. Quem pode fazer? Nossa, Lu. Força, guerreira. Não, mentira, eu tô acordando um pouquinho mais tarde, tô me dando essa liberdade. Nossa, preciso. Quem Mas pode meus fazer a tic-tacs já estão prece? quebrando. Alguém? Júlia, assim, Laís, que ficaram quietinhas. Eu Eu posso faço. fazer a prece. Ah, desculpa. Arrasou, Júlia, arrasou, faz. Tá bom. Que possamos nesse momento fechar os nossos olhos, acalmar nossa mente. Senhor, muito obrigada por mais um dia. Estamos aqui encarnados. Muito obrigada por essa oportunidade de termos estudado, meu Pai, um pouco da doutrina e termos aprendido, meu Pai. Que possamos levar tudo que aprendemos, possamos botar um pouco em prática, possamos levar para nossas vidas. Peço ao Senhor que leve todo o amor, toda a paz a todos que necessitam de ajuda, meu Pai, todos que estão em aflição, principalmente, meu Pai, eu peço ao Senhor pelo Carlos Augusto, que desencarnou, meu Pai. Peço à família dele que a falange de luz e de paz possa acolhê-lo, meu Pai, que possa levar toda a luz, todo o conforto a todos os familiares, a todos os entes queridos. E não só ele, peço a todos também que estão em aflição, que possa levar toda essa luz, toda essa paz a todos, meu Pai. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Que possamos ter uma ótima semana, meu Pai, de muita luz, de muita paz. Muito obrigada. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, muito obrigada por mais esse encontro. Sejam muito bem-vindos, Antônio e Júlia. A gente espera mesmo, reforçando ainda o que a Lu falou, que vocês tenham gostado e que vocês possam sempre estar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo estar junto com vocês. Que tenhamos uma boa semana na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até sábado, até domingo que vem. Até Obrigada, domingo que vem. gente. Tchau, gente. Até. Beijo, gente. Até. Deus. Boa semana para vocês. Tchau.